Muito obrigado, senhor conselheiro relator, doutor Marcelo Weitzel. Nós passaremos agora, então, às sustentações orais dos advogados inscritos. E, então, pela ordem, eu concedo ao doutor Cristiano Zanin Martins os 10 minutos regimentais para fazer uso da palavra. Com a palavra, doutor Cristiano. Senhor presidente em exercício, eminentes membros desse Conselho Nacional do Ministério Público, eminentes servidores, aos colegas advogados que estão presentes e a todos aqueles que nos assistem. Como foi colocado pelo eminente conselheiro Marcelo Weitzel, este procedimento teve início a partir da coletiva do PowerPoint que foi realizada no dia 14 de setembro de 2016, às 15 horas, em um hotel em Curitiba. Nessa coletiva do PowerPoint, que foi apresentada na mesma data em que foi protocolada uma ação penal contra o aqui requerente, o procurador Deltan Dallagnol fez a seguinte afirmação: Lula, chegando-se ao topo da hierarquia da organização criminosa, o Ministério Público denuncia o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo de um esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Ocorre, senhores conselheiros, que esta afirmação, que foi, na verdade, o lead da própria entrevista do PowerPoint, não constava na denúncia. Aliás, a própria denúncia oferecida naquela oportunidade continha a seguinte ressalva: deixa-se de denunciar Luiz Inácio Lula da Silva por crime de organização criminosa, porque tal fato está em apuração perante o Supremo Tribunal Federal, inquérito 3989. Então, portanto, aquilo que foi dito naquele terrível espetáculo da coletiva do PowerPoint não é compatível sequer com o objeto da denúncia que foi apresentada naquela mesma oportunidade. Para analisar este PowerPoint, temos que recorrer à manifestação exarada pelo saudoso ministro Teori Zavascki no plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 4 de outubro de 2016. Naquela oportunidade, o saudoso ministro Teori Zavascki disse no plenário do Supremo Tribunal Federal, as palavras são de Sua Excelência: lá em Curitiba se deu notícias sobre organização criminosa, colocando o presidente Lula como líder de uma organização criminosa, dando a impressão, sim, de que se estaria investigando essa organização criminosa. Mas o objeto da denúncia não foi nada disso. Essa espetacularização do episódio não é compatível nem com o objeto da denúncia, nem com a seriedade que se exige na apuração desses fatos. Então, portanto, o ministro Teori Zavascki, naquela oportunidade, no plenário do Supremo Tribunal Federal, fez a constatação, que é muito clara, de que aquela entrevista do PowerPoint foi, na verdade, a espetacularização do processo e que ela faltou com a seriedade que se exige na apuração dos fatos. Para além de ter extrapolado totalmente o objeto da ação penal, eu tive o trabalho de rever essa coletiva que teve mais de 1 hora de duração
que teve a participação de inúmeros órgãos nacionais e internacionais de imprensa, que fez referência por 14 vezes a expressão propinocracia, que evidentemente não tem nada a ver com o objeto da denúncia e tampouco cabe a um membro do Ministério Público, no exercício de suas funções, atribuir qualquer adjetivação indevida numa entrevista, muito menos uma entrevista desta natureza. Mas os fatos não pararam por aí. Como foi reconhecido pelo eminente conselheiro relator, após a entrevista coletiva do PowerPoint, diversos outros fatos ocorreram. E o requerente não só trouxe ao conhecimento desse conselho todos esses fatos, que, aliás, o conselho poderia, diante desse espetáculo constatado até mesmo por um ministro da Suprema Corte, esse conselho poderia, de ofício, ter aberto uma investigação. Mas não foi necessário, porque o requerente trouxe a este conselho um pedido de providências que também contempla, no seu final, um pedido para que sejam tomadas todas as providências cabíveis e, evidentemente, que isso também tem repercussão no campo disciplinar. É verdade, senhor conselheiro relator, que, além deste pedido de providência, o PowerPoint e seus desdobramentos, as inúmeras manifestações do procurador Dallagnol, assim como outros procuradores, embasam uma ação de reparação por danos morais e também, Vossa Excelência esqueceu de citar, embasa um habeas corpus para que se reconheça a suspeição desses procuradores para atuar nos casos envolvendo o requerente. Nenhuma dessas ações transitou em julgado. A ação de reparação de danos morais está no Superior Tribunal de Justiça. E o habeas corpus, que busca a suspeição desses procuradores, está aguardando o julgamento no Supremo Tribunal Federal. No entanto, e eu tive a oportunidade de assistir em relação ao caso que antecedeu a este, as aulas que foram dadas por cada um de Vossas Excelências, aqui nesse Conselho, o que se busca, o que é necessário, é discutir o padrão de conduta que se espera de cada membro do Ministério Público. E será que o padrão de conduta que se espera de um membro do Ministério Público é fazer uma entrevista como essa, uma entrevista que foi classificada até mesmo por um ministro da Suprema Corte como uma espetacularização do processo, com ausência de seriedade? Será que o padrão de comportamento que se espera de um membro do Ministério Público é sair pelas televisões e rádios do país dando entrevista para enxovalhar a honra daquele que ele está acusando nos autos do processo? Ou será que isso é um abuso, que isso extrapola as funções do membro do Ministério Público e se revela incompatível com a seriedade, com o padrão de conduta que se espera de um membro do Ministério Público? É sempre importante lembrar que a nossa Constituição da República assegura a todos, não apenas ao requerente, mas a todos, a garantia da presunção de inocência. E como dizer que esta garantia da presunção de inocência está sendo observada quando membros do Ministério Público que fazem uma denúncia chamam a imprensa nacional e internacional para apresentar o denunciado como se culpado fosse, quando esses mesmos procuradores da República saem dando entrevistas pelo país afora e no exterior, dizendo que aquele que ele está acusando é culpado. Onde está
a garantia da presunção de inocência. Ora, neste caso, é importante notar que quando o procurador Dallagnol se utilizou por 14 vezes da expressão propinocracia, ele não estava inventando algo. Basta ir ao site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para se verificar que propinocracia é um setor daquele órgão norte-americano. Aliás, esta apresentação de PowerPoint com 82 laudas não é original. Doutor Cristiano, eu pediria que Vossa Excelência concluísse, por favor. E sabe o que lá aconteceu? Senhor presidente, eu peço só um período de prorrogação para poder concluir o raciocínio. Eu lamento, mas regimentalmente nós não podemos. Doutor Cristiano, eu gostaria apenas que Vossa Excelência fizesse uma conclusão, um encaminhamento final, mas sem entrar mais em fundamentações, porque o regimento realmente não nos permite. Nos Estados Unidos, esse PowerPoint similar foi anulado pela Suprema Corte porque é incompatível com a presunção de inocência. Então, o que eu espero de Vossas Excelências é que, diante de todos esses fatos que foram trazidos nos autos, diante de tudo aquilo que é público e notório, nós não estamos falando aqui de condutas que são desconhecidas. E elas não se limitam. Doutor Cristiano, eu peço a Vossa Excelência que conclua, por favor. Autos, outras condutas, e também elas se sucederam. Basta ver apenas a semana passada quantas entrevistas ocorreram por parte dos mesmos doutor Cristiano, procuradores. O senhor me ouve, doutor Cristiano? Quantas referências houve ao nome do aqui requerente. Então, pede-se, eminentes conselheiros, à luz de tudo o que consta nos autos e à luz daquilo que está apropriado pelo público, aquilo que é público e notório, que Vossas Excelências, cumprindo o relevante papel do Conselho Nacional do Ministério Público, possam acolher o pedido feito, o pedido de liminar feito, e também possam tomar as medidas cabíveis, inclusive no plano disciplinar. Muito obrigado, doutor Cristiano. Eu peço a Vossa Excelência que conclua. Mas a todos os fatos que estão relacionados a essa coletiva do PowerPoint. Obrigado, senhor presidente, e peço vênia por ter me estendido, mas os 10 minutos são muito exíguos para um caso como esse.